No Recife, 18h03. Atenção, atenção. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de 5 segundos. Frente a frente com Magno Martins. Oferecimento Supranor, as melhores soluções para o campo. Ligue 21 22 18 55. A partir de agora, você vai estar frente a frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é terça-feira, 8 de agosto de 2017. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do litoral ao sertão. A cabeça de rede é a Rádio Folha aqui no Recife. A participação de Mônica Moraes e a sonoplastia de Aldi Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até às 19 horas. Editorial. Minha gente, eu não sei se vocês prestaram atenção para o que ocorreu ontem em Salvador. O prefeito de São Paulo, a maior capital do país, o João Dória, levou uma ovada. Jogaram ovos nele e no prefeito de Salvador, ACM Neto, quando estavam no ato na Câmara de Vereadores, dando a cidadania ao prefeito paulista. Jogar ovo em político não é novidade no Brasil. Campanha de Collor, eu me lembro muito bem, ele não levava só ovada, não, levava pedradas também. Teve uma vez na campanha de Collor que várias pessoas da sua segurança saíram ensanguentadas. Porque ali houve uma radicalização da campanha entre o bem e o mal. O bem era representado por Lula e o mal pelas forças de direita do Collor. O Brasil ali ficou dividido. O que aconteceu em Salvador é um indicativo e um alerta sobre o ânimo da população brasileira em relação às eleições e aos políticos. Eu sei que ali tem petistas, e foram os petistas que fizeram a manifestação e a agressão ao prefeito de São Paulo e ao prefeito de Salvador. Mas há um sentimento também na própria população do antipolítico, de distância de político. Porque o país está mergulhado numa profunda crise ética e moral. Aquele símbolo ali do Congresso Nacional virou um símbolo que associa a roubalheira entre o Congresso formado pelo Senado e a Câmara, deputados e senadores. Essa semana mesmo, eu vi um vídeo nas redes sociais com uma âncora americana, não identifiquei qual a origem dela, nem a televisão dela, estava produzido nas redes sociais. Ela mostrando que o maior negócio no Brasil para enriquecer não era ganhar na loto, era ser político no Brasil. E aí ela foi mostrando os políticos que se enriqueceram. E mais do que tudo, foi mostrando como estão empobrecidas as instituições brasileiras, em função da chamada impunidade. Quer ficar rico? Seja político no Brasil. Foi mais ou menos a linha desse vídeo nas redes sociais. Nós tivemos agora, neste final de semana, domingo passado,
uma eleição suplementar para governador do Amazonas. Vocês sabem qual foi o índice de abstenção? De quase 30%. E 20% de brancos e nulos. O povo não quer votar em político. O povo não quer saber de eleição. O povo está numa situação de, vamos dizer assim, de ojeriza a classe política. Por tudo o que aconteceu nesse país. Você há de jogar pedras em quem? Todos eles. Aí ninguém escapa. É aquela velha história. Atire a primeira pedra quem não cometeu pecado. Quem não tem pecado. Todos eles são pecadores. O PT nasceu neste país e foi concebido para corrigir o mal. Levar a política para o caminho da ética, da moralidade, da correção de rumos que a direita tinha deixado no país, jogando a ética no lixo. Fez pior. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, o sentimento da população, porque esses governos petistas, Lula e Dilma, foram os governos mais corruptos da história deste país. E você veja a situação que o Brasil se encontra por causa justamente desses governos petistas. Aí nós vamos ter uma eleição no Brasil em 2018 que vai ser mais ou menos assim, com um clima de confronto, de acirramento e de baixaria do que ocorreu ontem em Salvador. Aqueles que não gostam de determinados políticos vão para as ruas para agredir e vice-versa. Por que isso tudo? Porque o sentimento que está em relação à classe política é que ninguém presta. Todo mundo no mesmo saco. Todo mundo calça 40. Não há mais nenhum salvador da pátria. Não há ninguém mais que leve você a sair de casa no dia da eleição e com dignidade exercitar a sua democracia. Mas não pense assim. Mude de opinião. Porque é com o nosso voto, mesmo diante de situação tão difícil que o país vive, de políticos tão inescrupulosos, que nós podemos um dia mudar. Mas só podemos mudar com o voto. Com protesto de voto branco e nulo, isso não resolve. Porque é votando, 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 que um dia a gente acerta. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. É hora de notícias. A defesa do presidente Michel Temer pediu nesta terça-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, a suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, quer que Fachin retire Janot do inquérito que investiga o presidente. Na avaliação de Maris, já se tornou público e notório que Janot vem extrapolando em muitos seus limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa. O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira que há estudos sendo feitos para o aumento da alíquota do imposto de renda, mas que não há nada definido. A equipe econômica quer aumentar a arrecadação. Até junho, o déficit das contas do governo era de mais de 56 bilhões. As ações vão desde criar uma nova alíquota de imposto de renda para pessoas físicas, que poderia chegar a 35%, passar a cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos e até rever desonerações. As medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso por meio de projeto de lei e teriam efeito sobre as contas de 2018, como se o brasileiro já não pagasse impostos bastante. O ministro
ministro dos Transportes, Maurício Quintela, disse nesta terça-feira que o governo federal estuda leiloar outros 19 aeroportos no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, hoje sob a administração da Infraero. De acordo com ele, a definição sobre o número de aeroportos e o modelo do leilão deve ocorrer em uma reunião marcada para 23 de agosto, com representantes dos Ministérios do Transporte, Fazenda e Planejamento. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou a delação premiada do ex-deputado federal Pedro Correia. A delação, que ainda tem o conteúdo sob segredo de justiça, é fruto de um acordo entre Correia e o Ministério Público Federal. O acordo prevê redução de pena em troca de o ex-deputado, que já foi presidente do PP, entregar tudo o que sabe sobre o esquema de corrupção na Petrobras. O Tribunal de Justiça de Pernambuco converteu o mandado de prisão preventiva do ex-prefeito de Carpina, Carlos do Moinho, para prisão domiciliar. O réu é investigado pela Polícia Civil na Operação Fraus, deflagrada no dia 9 de junho, para prender envolvidos em um esquema de fraude na administração dessa cidade da zona na Mata Norte de Pernambuco. Desde então, o ex-gestor do município está foragido. A expedição do mandado de prisão domiciliar ocorreu depois de quase 40 dias sem que o Estado cumpra o mandado de prisão do homem público conhecido em toda a região, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado mais 2 vezes pelo Ministério Público Federal por centenas de crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, além de organização criminosa. De acordo com o órgão, há provas de que, a partir da caixinha de propina, 26 empresas de ônibus fizeram repasses a políticos de mais de 250 milhões de reais entre janeiro de 2013 a fevereiro de 2016. Foi a 14ª vez que Cabral foi denunciado. Em uma delas, a única em Curitiba, o ex-governador foi condenado. As outras ainda não foram sentenciadas pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio, Marcelo Bretas. Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Opinião, a verdade em primeiro lugar. Agora com Adriano Oliveira. Boa noite, meu caro Adriano Oliveira. Boa noite, Magno. Boa noite, ouvintes do Frente a Frente. Presidente Temer está querendo refazer a sua base, perdeu votos aí suficientes nessa questão da investigação pedida pelo Supremo, não teve aqueles votos que esperava, né? Porque o PSDB abandonou um pouco, mais de 21 deputados tucanos votaram contra o governo. Eu pergunto, pela sua experiência, Temer vai conseguir reconstruir a base para aprovar as reformas da Previdência? Ou você acha que reforma de Previdência não tem, os deputados vão priorizar a reforma política? Eu parto do princípio de que Temer, ele não é um presidente enfraquecido. Ele é um presidente que governa com turbulências. E ao governar com turbulências, aparenta ele ser um presidente fraco. Mas não vejo deste modo. Em virtude de que o presidente teve uma vitória no Tribunal Superior Eleitoral, aprovou a reforma trabalhista e, na semana passada, conseguiu superar a dificuldade imposta pelo Ministério Público Federal, que foi através da denúncia. Nesse instante, o que Temer tem feito é visitar empresários e, consequentemente, mostrar a sua disposição de cumprir com a meta fiscal e de fazer as reformas que, repito, o país precisa. O que ameaça Temer nesse instante? O que ameaça Temer é uma nova denúncia do Ministério Público. Por quê? Em virtude de que, diante de uma nova denúncia, o Congresso Nacional terá que se pronunciar novamente. Portanto, Temer perde um pouco da sua capacidade de se articular pró-reformas para articular sua defesa, para articular a permanência no poder. Mas se porventura a futura denúncia do Ministério Público não for tão forte, certamente ele tem condições de aprovar a reforma da Previdência. Obviamente, claro, essa reforma que será aprovada não será a reforma dos sonhos. O próximo presidente da República terá que fazer uma nova reforma da Previdência
E em virtude da próxima eleição, a qual ocorrerá no próximo ano, a reforma política também será aprovada. E, consequentemente, a reforma política poderá vir a representar uma vitória do presidente Temer. Por quê? Caso o Distritão venha a ser aprovado, você sabe que o presidente Temer é o maior defensor da mudança de regra, especificamente tornando o voto, em vez de ser proporcional, tornando ele um voto com o Distritão, ou seja, sendo eleitos mais votados. Portanto, nesse instante, a expectativa é positiva. Agora, turbulências virão para o governo Temer. É isso aí, meu caro Adriano. Obrigado pela participação. Um grande abraço. Grande abraço, Magno, dispõe. Estamos apresentando Frente a Frente, Frente a Frente, com Magno Martins. Você sabia que